E se de repente tudo o que sustenta sua vida fosse arrancado de você em um único dia? Esta é a história de Jó, uma história que nos incentiva a olhar para o céu e perguntar: por quê? Jó não era um homem qualquer. A Bíblia descreve como íntegro, justo e temente a Deus. Ele era um homem que se desviava do mal. Tinha 10 filhos, milhares de ovelhas, camelos, bois. Sua vida era um retrato da bênção. Era o tipo de pessoa que olhamos e pensamos: esse nasceu para dar certo. Tudo parecia perfeito, estável, intocável. Mas o que Jó não sabia é que enquanto ele vivia sua rotina abençoada na terra, uma conversa acontecia em um plano invisível aos nossos olhos. Uma conversa no mundo espiritual que mudaria tudo. Nesse diálogo, Deus aponta para Jó como um exemplo de retidão, e é então que uma figura acusadora surge e lança um desafio. Será que Jó te serve de graça? Tira tudo o que ele tem, e ele vai te amaldiçoar na tua face. E Deus permite o mal agir na vida de Jó. Um limite é estabelecido, mas a porta para a aprovação é aberta. E então, o caos desce sobre a vida de Jó com uma velocidade assustadora. Jó está em sua casa, talvez cuidando dos seus negócios, quando um mensageiro chega, desesperado, sem fôlego. As palavras mal saem. Os bois estavam arando e os jumentos pastando ao lado deles, quando os sabeus os levaram e mataram os servos à espada. Só eu escapei para te contar. Antes que o choque pudesse se instalar, antes que Jó pudesse processar a primeira perda, outro mensageiro surge. Sua notícia é ainda mais aterrorizante. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei. A tragédia se acumula. A cada momento, um novo desastre. Um terceiro mensageiro chega correndo. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos. Só eu escapei. Em questão de minutos, a fortuna de Jó, construída ao longo de uma vida inteira, foi reduzida a nada. Cada notícia era como um pedaço da sua estrutura sendo arrancado violentamente. Mas a tempestade ainda não havia passado. O último mensageiro chega. E ele diz as palavras que nenhum pai ou mãe jamais deveria ouvir. Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. Quando um vento muito forte veio do deserto e atingiu a casa, ela desabou sobre eles, e todos morreram. Só eu escapei. Os herdeiros, todos os 10, sepultados sob os escombros. O futuro, que parecia tão brilhante, foi apagado em um único dia. Qual seria a sua reação? Acusações contra Deus? Ódio? Desespero absoluto? Jó fez algo que desafia a nossa lógica. Ele se levantou, rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou a cabeça em sinal de profunda dor. Mas então, ele caiu de joelhos, e no meio da sua dor insuportável, ele adorou. Suas palavras ecoam através dos séculos, nos confrontando até hoje. Saí do ventre da minha mãe, e não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Neste momento não houve nenhuma explicação do céu, nenhuma voz divina para confortá-lo, apenas o silêncio de Deus e a fé de um homem quebrado. Em tudo isso, a Bíblia diz: Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. É aqui que a história de Jó se torna profundamente incômoda para nós, porque ela destrói a nossa fórmula de que, se fizermos tudo certo, nada de ruim vai acontecer. Jó fez tudo certo, e mesmo assim, perdeu tudo. Essa narrativa não confronta apenas a nossa capacidade de lidar com a dor. Ela confronta uma pergunta que a maioria de nós tenta evitar a todo custo. Deus continua sendo bom quando a vida não é? Ele continua sendo justo quando as coisas parecem totalmente injustas? Ele continua sendo Deus quando ele permanece em silêncio e não nos dá nenhuma explicação? Jó nos mostra que a fé verdadeira não é aquela que entende tudo, mas aquela que confia mesmo sem entender nada. É uma fé que se agarra a quem Deus é, e não ao que Ele nos dá. É a fé que consegue dizer bendito seja o nome do Senhor, não apenas na abundância, mas principalmente na ausência. Muitos olham para a história de Jó e focam apenas no final, quando Deus restaura tudo em dobro. E sim, essa restauração é linda e poderosa, mas o verdadeiro tesouro desta história não está no final feliz. Está na jornada, está na resistência de um homem que, mesmo coberto de cinzas, se recusou a amaldiçoar seu Criador. A dor de Jó o levou a um novo nível de conhecimento de Deus. Mais tarde, ele mesmo diria: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes, é no vale mais escuro que a nossa visão espiritual se torna mais clara. Mas a história ainda não tinha terminado. Na verdade, a primeira fase da provação, a perda de tudo o que ele tinha e amava, era apenas o começo. O que viria a seguir seria ainda mais pessoal, mais íntimo e mais doloroso. O inimigo não estava satisfeito. Ele diria: pele por pele, toca nos ossos e na carne dele, e verás se não te amaldiçoa. E mais uma vez,
A permissão foi dada. O pior ainda não havia chegado. O corpo de Jó seria brutalmente atingido por feridas terríveis. Seus amigos viriam, não para consolar, mas para o acusar. Sua mente seria esmagada pelo peso do sofrimento e da confusão. E sua fé seria levada ao limite absoluto da resistência humana. A batalha mais intensa de Jó ainda estava por começar. Imagine quando a dor vai além da alma e ataca o corpo, quando a fé é testada até o último limite. Para Jó, a perda de tudo o que ele tinha não foi o fim. Como se o vazio da perda não bastasse. Era uma dor constante, que não dava trégua. Jó, aquele homem que antes se assentava com honra entre os líderes, agora jogado no chão, isolado, quebrado, irreconhecível. O homem que todos admiravam se tornou um homem que todos evitavam. A sua presença antes celebrada, agora causava desconforto. E então, o golpe veio de onde menos se espera, de quem mais se ama. Sua esposa olhou para ele. Ela não viu mais o marido próspero, o pai de família, o homem de fé inabalável. E da boca dela saíram palavras que ecoam pela história como uma lâmina afiada. Jó, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Pode parecer crueldade, mas era desespero. Às vezes as pessoas mais próximas de nós são as que menos sabem como lidar com uma fé que insiste em existir mesmo em meio ao sofrimento inexplicável. Elas não entendem por que continuamos a crer quando tudo diz o contrário. Mas Jó, mesmo quebrado, respondeu com uma firmeza impressionante. Disse Jó: receberemos o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Era uma declaração de confiança radical. Mesmo assim, o céu continuava em silêncio. A notícia da tragédia se espalhou, e 3 amigos de Jó chegaram: Elifaz, Bildade e Zofar. A intenção deles era nobre, consolar o amigo em sua dor. Mas quando o viram de longe, a cena era tão chocante que eles nem o reconheceram. Aquele não podia ser o Jó que eles conheciam. A dor deles foi genuína. Eles rasgaram suas vestes, jogaram poeira sobre a cabeça e choraram alto. Depois fizeram a coisa mais sábia que poderiam ter feito. Sentaram-se com ele no chão. Por 7 dias e 7 noites, e naquele silêncio inicial, naquele ato de pura presença, eles acertaram em cheio, mas infelizmente, o silêncio não durou. Quando eles finalmente decidiram falar, tudo mudou para pior. Um por um, os amigos começaram a teorizar, a especular, a apontar o dedo. A lógica deles era simples, direta e terrivelmente cruel. Jó, se você está sofrendo tanto assim, é porque você fez alguma coisa errada. Deus é perfeitamente justo, então a culpa só pode ser sua. Confesse o seu pecado oculto, e talvez Deus te perdoe. Eles transformaram o consolo em acusação. Jó ouvia cada palavra, e algo dentro dele se quebrava ainda mais. Agora, não era só o corpo que doía. Ele estava sendo julgado por sua dor. Finalmente, depois de 7 dias de silêncio e um bombardeio de acusações, Jó falou. Ele abriu a boca, não para acusar a Deus, mas para desabafar a angústia de um homem completamente exausto. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele questionou o sentido de tudo aquilo. Por que a vida lhe foi dada, se era apenas para ser tirada com tanta dor? Ele clamou, gritou por uma resposta, por qualquer sinal do céu. E sabe o que Deus fez? Absolutamente nada. Nenhum trovão rasgou o céu. Só silêncio. Um silêncio profundo, ensurdecedor. E talvez esse seja o momento mais difícil da jornada da fé. É quando você sabe que Deus é justo, que Ele é bom, mas Ele parece terrivelmente distante. Quando suas orações parecem bater no teto e voltar vazias, por que essa parte da história de Jó é tão real e desconfortável para nós até hoje? Porque ela revela verdades que a nossa fé muitas vezes tenta evitar. Nem toda dor é um castigo. Às vezes, coisas ruins simplesmente acontecem a pessoas boas. E não há uma fórmula para entender o porquê. Nem todo silêncio de Deus é abandono. Às vezes, a ausência de uma resposta é, na verdade, um convite para confiar nele em um nível mais profundo, para além das explicações. E, talvez o mais difícil de aceitar. Nem todo sofrimento tem uma explicação lógica e imediata que possamos compreender. Jó não perdeu a sua fé, mas ele também não fingiu que estava tudo bem. Ele não colocou um sorriso no rosto e disse frases prontas. Ele foi honesto. Ele se lamentou. Ele questionou. Ele continuou ali, na presença de Deus, mesmo sem respostas, mesmo sem alívio. Mas algo estava prestes a acontecer. E a resposta que ele dá não é a que Jó, seus amigos ou qualquer um de nós esperaria. Deus não vai explicar o porquê da dor. Ele vai revelar quem ele é. E essa revelação mudaria absolutamente tudo. Alguma vez você já sentiu que o céu se fechou? Que suas palavras se esgotaram e seus argumentos se tornaram apenas um eco vazio? A história de Jó começa exatamente assim. Um silêncio que parecia eterno, uma dor que não cedia. E então,
Depois de um longo e angustiante silêncio, Deus falou. Mas a voz que rompeu o silêncio não foi um sussurro suave, nem uma explicação lógica para tanto sofrimento. Foi um poder avassalador. Um redemoinho se formou. A natureza respondeu, e o próprio Criador entrou em cena. A primeira pergunta que Deus fez a Jó ecoou como um trovão, abalando tudo o que Jó pensava saber. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Note bem, Deus não respondeu às perguntas de Jó. Ele não explicou o porquê da dor, da perda, da injustiça. Em vez disso, Deus apresentou quem ele é. E essa foi a resposta mais poderosa que Jó poderia receber. Começou ali uma jornada de revelação. Uma pergunta divina levou a outra. Deus falou sobre as estrelas que ele chama pelo nome, sobre os mares que obedecem aos seus limites invisíveis. Falou sobre o controle absoluto que ele tem sobre o caos, sobre a ordem perfeita que existe por trás do que parece ser um completo descontrole. Cada palavra de Deus arrancava de Jó algo que ele ainda tentava segurar com todas as forças. O direito de entender tudo, a necessidade de ter uma explicação lógica para o seu sofrimento. Foi nesse turbilhão de revelações que Jó percebeu algo profundo e transformador. Deus não precisava se explicar. Deus precisava ser reconhecido em sua soberania, em sua grandeza, em seu poder. O problema não estava na falta de respostas, mas na falta de perspectiva sobre o tamanho de Deus. Ali, diante da majestade do Criador, Jó finalmente se rendeu. A sua resposta não foi de revolta, não foi de orgulho, nem de novas exigências. Foi uma confissão humilde, uma declaração que mudaria sua vida para sempre. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase marca o ponto de virada. Jó entendeu que o sofrimento não revelou um Deus cruel ou distante. Pelo contrário, a dor o levou a um encontro que revelou um Deus infinitamente maior do que qualquer sofrimento que ele pudesse enfrentar. O sofrimento não diminuiu Deus. Ele ampliou a visão que Jó tinha de Deus. Depois desse encontro poderoso, algo surpreendente aconteceu. Deus se voltou para os amigos de Jó, aqueles que com as melhores intenções passaram capítulos inteiros julgando, acusando e tentando falar em nome de Deus, sem nunca terem sido enviados por ele. E a repreensão de Deus foi direta e clara. Vocês não falaram corretamente a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Que ironia divina! Os teólogos bem-intencionados estavam errados. E o homem quebrado, que questionou e gritou de dor, foi quem falou retamente. E então, Deus ordenou que Jó, o homem ferido, intercedesse pelos seus acusadores. Isso nos ensina uma lição poderosa. Quem sofre, mas permanece fiel, não perde sua autoridade espiritual. Pelo contrário, sua autoridade é refinada no fogo da provação. Somente depois de todo esse processo, depois do encontro, da rendição e da intercessão, a restauração veio. E que restauração? A Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó, mas foi muito mais do que apenas devolver bens materiais, saúde ou prosperidade. Deus restaurou a dignidade de Jó. Tudo o que ele havia perdido foi devolvido em dobro. Mas o mais importante é que Jó nunca mais foi o mesmo. Ele já não era apenas um homem abençoado com riquezas. Ele era agora um homem que conheceu Deus na intimidade da dor. Ele viu a face de Deus no meio do redemoinho. A maior bênção que Jó recebeu não foi a restituição de seus bens, mas a revelação do próprio Deus. Por isso, a história de Jó não é, em sua essência, uma história sobre sofrimento. É uma história sobre confiança radical em Deus. Não é sobre perda, mas sobre a capacidade de permanecer firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. Não é sobre o silêncio de Deus, mas sobre quem Deus se revela ser quando ele finalmente decide falar. A história nos lembra que nossas perguntas, por mais válidas que sejam, são pequenas demais diante da grandeza de quem Deus é. E que, muitas vezes, a resposta que mais precisamos não é um porquê, mas um quem. O encontro com a majestade e a soberania de Deus, que coloca toda a nossa dor em sua devida perspectiva. Talvez você esteja vivendo o seu próprio capítulo de silêncio. Talvez suas perguntas ecoem no vazio, e a dor pareça não ter fim. A história de Jó é um convite para você. Um convite a olhar para cima, para além da sua circunstância, e buscar conhecer a grandeza de Deus. Porque quando encontramos o tamanho de Deus, nossos problemas encontram o seu devido tamanho. Se essa história falou com o seu coração hoje, eu quero te convidar a declarar sua fé. Comente aqui embaixo. Eu confio. Mesmo sem respostas, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Alguém que precisa de força para permanecer firme. E claro, siga o nosso canal para mais histórias como essa, que fortalecem a nossa fé e nos lembram da grandeza do nosso Deus. Lembre-se sempre, às vezes, o silêncio de Deus não é ausência. É preparação para uma revelação muito maior. Obrigado por assistir.